Olá, boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje o decreto que regulamenta o novo Fundeb, fundo que repassa recursos para a educação e deve aumentar em 23% nos próximos 5 anos. O presidente também sanciona a lei que reconhece a perda de visão de um olho como deficiência, garantindo direitos e benefícios a essas pessoas. Acompanhe ao vivo, então, com a gente esta cerimônia, direto do Palácio do Planalto. Povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estela sorte, pátria do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vidas que o Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais realidade, os sonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o cerques da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vidas que Brasil a pátria amada. Pátria amada Brasil. Assistiremos agora a vídeo sobre a campanha de lançamento do novo Fundeb. Com o novo Fundeb, o país terá mais recursos para investir na educação básica. E de onde vêm os recursos? Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais. Tem novidade para atendimento às crianças? Sim, uma delas é o incentivo à oferta de vagas na educação infantil. Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho? Tem. A educação profissional técnica de nível médio é uma prioridade. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Senhor presidente,
Jair Messias Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, senhor Sérgio Pereira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil substituto, ministro Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, Damares Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, Onyx Lorenzoni, ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, senhor senador Wellington Fagundes, deputada federal Flávia Arruda. Quero fazer também menção ao Victor Godoy, secretário executivo do Ministério da Educação, Vandenberg Venceslau, que é o secretário de Educação Profissional Tecnológica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, nosso secretário substituto da Educação Básica, Marcelo Ponte, presidente do FNDE, Danilo Dupas, presidente do INEP, senhoras autoridades, senhoras e senhores. Hoje é um grande dia para a educação nacional. Talvez o evento meio nublado por toda a crise que passamos, mas não deixa de ser uma decisão de coragem e de entrega que o governo federal faz à nação brasileira. Um marco na história da educação básica pública em nosso país. Com a assinatura do decreto que regulamenta a Lei 14.113 de 2021, será possível concretizar a implementação do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, em seu novo formato. Eu me refiro ao novo Fundeb, previsto no artigo 212-A, agora, da Constituição Federal. Percorremos um longo caminho desde o início das discussões até a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que tornou permanente o Fundeb, e adotamos todas as medidas necessárias para que a lei fosse aprovada. Agora, chegamos à etapa normativa que fundamentará a operacionalização do novo Fundeb. O Ministério da Educação participou ativamente de cada uma das etapas desse processo, por meio de sua presença nos debates e nas audiências públicas, bem como da realização de estudos técnicos que culminaram com o oferecimento de sugestões relacionadas a aspectos imprescindíveis para a nossa gestão e para o nosso governo, como, por exemplo, as novidades, elenco, o aumento da complementação da União ao Fundeb, que passará, senhor presidente, de 10% para 23%. A melhor distribuição dos recursos federais para beneficiar os estados e municípios que mais necessitam do apoio da União. Mais uma novidade. A previsão ainda de indicadores de qualidade, a meritocracia, até mesmo reservado no Fundeb, através de indicadores de melhoria de gestão, que indiquem melhoria de gestão lá na ponta, para assegurar a eficiência dos investimentos no setor educacional. Uma parcela será direcionada aos melhores gestores e aqueles que, através do SAEB, apresentarem melhores resultados. E aqui, senhor presidente, dois pedidos que eu me lembro sempre e a todo momento.
o senhor fez quando me convidou. O direcionamento de uma parcela dos recursos federais à educação infantil, diretamente, e os incentivos para a educação técnica profissional de nível médio, que é uma prioridade agora, junto com a educação infantil, para o Ministério da Educação. Embora a proposta de emenda à Constituição que trouxe essas inovações tenha sido aprovada no ano passado, estamos ainda em período de transição. Isso por quê? Porque nos 3 primeiros meses há necessidade dos técnicos ajustarem como isso será feito para a distribuição dos recursos. Hoje, com a assinatura do decreto, daremos início às medidas operacionais no âmbito do MEC, do INEP e do FNDE, que permitirão, a partir do mês de abril, do próximo mês, a distribuição dos recursos de acordo com critérios mais condizentes e com o propósito de viabilizar, por meio do Fundeb, uma mudança efetiva na qualidade da educação básica em nosso país. É esse o nosso mais elementar objetivo. Nesse sentido, o que as medidas previstas no decreto propõem se configuram como meios de concretizar essa aspiração. Até o final do mês de março, o MEC divulgará, por meio do FNDE, os valores por aluno do Fundeb e o cronograma de repasses dos recursos da União para o ano de 2021. Está previsto o repasse aproximado, senhor presidente, de 179 bilhões. 179 bilhões por meio do Fundeb, dos quais 19 bilhões referem-se à complementação da União. O FNDE disponibilizará ainda manuais de orientação e capacitação dos gestores e dos órgãos de acompanhamento que podem ser gratuitamente baixados no site da autarquia. Assistência técnica dos estados e municípios é imprescindível. Por fim, o FNDE disponibilizará também manuais de orientação aos órgãos de fiscalização e controle, a exemplo dos conselhos de acompanhamento e conselho e controle social dos tribunais de contas e do Ministério Público. Há novas regras de transparência em relação à utilização dos recursos do Fundeb. Queremos ter a certeza de que os recursos públicos destinados à educação serão completamente aplicados. Não é à toa, e digo isso não com satisfação, mas até com um ar de tristeza, que nesses 7 meses que nós estamos à frente do MEC, sob a orientação do nosso presidente, 229 prefeituras foram chamadas ao TCU para poderem prestar contas, uma tomada de conta especial. Um número grande que realmente mostra a seriedade que temos com o recurso público. Então, o meu desejo, e posso dizer também a minha oração, é que esses recursos sejam utilizados de maneira correta, de maneira equilibrada, por todos os gestores públicos lá na ponta. Uma grande conquista, senhor presidente. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Pessoal, o que pode dizer aqui? Nós não temos uma boa vontade nem de parte da crítica.
Então, um momento como esse, não pode a minha assessoria deixar a imprensa lá fora. É inadmissível isso aí. É uma bronca, sim, uma bronca pública. Isso é inadmissível, vocês aí. Temos coisas maravilhosas para falar. Dois Fundeb aqui, a pessoa do outro lado. Também, o Paulo Guedes, que é a pessoa adequada, mas estou devidamente acordado para falar de economia. Então, que fica o alerta aqui, alteração do SECOM, que nesse momento, a imprensa que tiver o sinal ao vivo serão convidados. Quem gravar, como não tem espaço, fica lá fora. Pega o sinal do CBC. Obrigado, desculpe. Presidente, primeira-dama, ministros, amigos, durante a campanha, o presidente várias vezes disse, como é que, visitando Japão, Coreia, Israel, ele dizia sempre, veja o que eles não têm em recursos naturais e veja o que eles são. E isso, no fundo, era um enigma cuja resposta, ou cuja solução é a educação, é o capital humano. São países, às vezes, que não têm recursos, mas conseguem fazer vacinas, conseguem fazer alta tecnologia, conseguem fazer aumentar a produtividade e os salários da população. O sucesso dos indivíduos no mercado de trabalho, a competitividade das empresas, a competitividade e a riqueza das nações depende do capital humano, da qualidade da educação. E o ano passado nós tivemos um exemplo sobre a liderança do presidente, um exemplo importante do que a boa política pode fazer e que a melhor proteção para um povo não é carimbar recursos. A melhor proteção para um povo é a decisão política. Por exemplo, nós descarimbamos o dinheiro para a saúde. O povo brasileiro não estaria protegido se dessemos apenas a correção da inflação, a indexação da verba. Nada substitui a boa política. O presidente disse, nenhum brasileiro pode ficar para trás. Não faltou dinheiro para a saúde. Da mesma forma, no mesmo ano passado, nós descarimbamos também o dinheiro para a educação. Havia, há longo tempo já, um movimento na Câmara, andando com um projeto que aumentava de 10% para 20%. O governo entrou, aumentou para 23% e colocou várias contribuições que foram mencionadas aqui pelo ministro da Educação. Primeiro, o aumento da transferência de recursos em si, que aumentou 130%, passou de 10% para 23%. O projeto inicial era 20%. Nós fomos lá e botamos mais 3%, passando para 23%. Segundo, o foco, onde o presidente sempre disse também que o dinheiro, a ênfase devia estar na ponta. O dinheiro tem que ir para a ponta. Então, há estados ricos que recebiam menos recursos, estados pobres recebem mais recursos para melhorar a educação. Só que, às vezes, o estado é rico, mas os municípios são pobres. Então, você acaba passando menos recursos para um estado porque ele é rico, mas está cheio de municípios pobres que não recebiam os recursos. Então, a ênfase foi dada à qualidade e à distribuição com critério de municípios, em vez de só os estados. O dinheiro indo para a ponta. O dinheiro indo para a ponta. Outra ênfase importante, educação infantil, como foi dito aqui. Um economista conhecido, prêmio Nobel de Economia, James Heckman, dizia o seguinte, não há melhor investimento do que no início da vida. E o presidente, sempre conversando sobre isso, não é? Vamos dar escola para os caminhoneiros, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fala, olha, depois de uma certa idade a pessoa está habituada com aquilo que faz e você não pode exigir muito que essa pessoa se transfira para uma outra atividade. É melhor ajudá-lo ali naquela atividade que ele está. Agora, os mais jovens, as crianças, está tudo pela frente. E todo esse potencial cognitivo se desenvolve de 0 a 7 anos. A personalidade está praticamente formada. Então, o funcionamento de toda a base cognitiva é justamente nesses primeiros anos. E é onde a taxa de retorno econômica e social é maior também. Gasta-se muito menos para educar bem uma criança do que depois tentar recuperar ou aumentar a produtividade de alguém que já está numa fase bem mais avançada. Então, de novo, a ênfase desse projeto foi deslocar dos estados um pouco mais ênfase para os municípios e da educação básica em geral, também com ênfase na educação infantil.
Duas outras características também foram abordadas pelo ministro da Educação, importantes, foram exatamente a educação infantil, como nós falamos, e a educação técnica. Então, há países avançados, como a Alemanha, onde o número de universitários, às vezes, fica mais baixo do que países em desenvolvimento, porque eles, como no Japão também, eles fazem uma seleção e alguns vão para essas carreiras mais acadêmicas e de longa maturação, enquanto que a maior parte da juventude prefere cursos técnicos aplicados, que serão muito úteis para uma sociedade. Não adianta ter um excesso de gente com titulação e as funções, às vezes, críticas numa sociedade não estão ocupadas por gente que se qualificou. Então, eu queria só encerrar dizendo que o novo Fundeb tem o dedo importante do governo federal, muitas características que foram sempre enfatizadas pelo presidente também, e o governo está de parabéns, porque a educação é a base da produtividade dos trabalhadores, dos salários, do sucesso e competitividade das empresas e da riqueza das nações. Obrigado. Assinatura de atos. Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da senhora Michele Bolsonaro, a assinar o decreto que regulamenta a Lei 14.113, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O decreto que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação da União. O projeto de lei 1615/2019, Lei Amália Barros, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e garante aos seus portadores os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para as pessoas com deficiência. O decreto que dispõe sobre a avaliação biopsicossocial da visão monocular para fins de reconhecimento da condição da pessoa com deficiência. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. É uma satisfação em participar de um momento como esse, onde coisas realmente importantes acontecem em nosso Brasil. Mas com a devida autorização do Paulo Guedes, que eu considero como um amigo meu, né? O homem realmente que, mais que entender, ele sabe como funciona a economia e aplica na hora certa os remédios para que o nosso país mantenha, no momento difícil, os sinais vitais da nossa economia. Então, alguns dados apenas. Em janeiro de 21, criamos 260 mil novos empregos. Um número recorde para todos os janeiros, desde quando a CAGED começou aqui a fazer pesquisas. 2020, o ano da pandemia, terminamos, levando-se em conta 2019, com mais 140 mil empregos formais de carteira assinada. Quem podia esperar isso daí? Nós atendemos também, Paulo Guedes, 68 milhões via auxílio emergencial, o maior projeto social do mundo, voltado para os mais necessitados, os conhecidos como invisíveis ou os informais. Quem ousa falar que nós não nos preocupamos com essa camada da sociedade?
o Banco Central agora acaba de anunciar que o nosso índice de atividade é o dobro do esperado. Isso é uma resposta para todos aqueles que trabalham com economia no Brasil. Também saiu agora há pouco a arrecadação de fevereiro, 127,7 bilhões de reais. Um recorde da série desde o ano 2000 para o mês de fevereiro. Quem podia esperar isso? E esse valor é 4% acima da inflação, levando-se em conta fevereiro de 2020. Vacinação, serei breve. Eu falei pessoalmente com a Pfizer há 3 semanas. Conseguimos mais 100 milhões de doses até setembro do corrente ano. Mais 38 milhões de doses da Janssen. Nós somos o 5º país que mais vacina em valores absolutos. A Fiocruz entra na 2ª semana com a produção semanal de 5 milhões de doses. Está faltando vacina? Queríamos mais. Mas dentro da disponibilidade do mundo, somos realmente algo excepcional. Qual país do mundo não tem problema com vacina? Contratamos até o final do corrente ano 500 milhões de doses de vacina. Uns dizem que o nosso PIB não foi muito bem o ano passado. O nosso PIB, sim, encolheu 4,1%. Menos do que nós, apenas China, Estados Unidos e Coreia do Sul. O resto, todos os países, encolheram mais do que nós. Entre eles, Inglaterra, França, Itália. Todos os demais países, a economia vai indo mal, apesar da pandemia. Se não fosse a pandemia, estaríamos voando. Mas o Brasil tem feito a sua parte, tendo à frente o nosso ministro Paulo Guedes. Agora, uma coisa extremamente importante. Quando se fala em ciência, vamos seguir a ciência. Querem alguns setores importantes da sociedade, outros não tão importantes, que eu decrete um lockdown nacional ou um lockdown regional, porque eu devo seguir a ciência. Então eu vou seguir a ciência. Declarou aqui David Nabarro, emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde. Abre aspas. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns têm apenas uma consequência, que você nunca deve diminuir. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Diz então o OMS que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres em mais pobres. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamam de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência. Não deu certo. Não estou afrontando ninguém. Estou seguindo aqui. Dizem que eu devia seguir o OMS. Estou seguindo o OMS. Não podemos transformar os pobres em mais pobres. O Nix Lorenzoni tem uma experiência comigo, sábado último agora. Fomos na comunidade Chaparral, Taguatinga. Parece que é a comunidade mais violenta que tem aqui. Fui lá, entrei em 4 casas. Histórias tristes das pessoas. Consequência do feche tudo. Consequência do estado de sítio decretado por alguns governadores. Vi a manicure, que ganhava 3 mil por mês, com 0. Vi uma senhora que foi demitida da sua empresa, com mais 10 pessoas, passou a 0. Vi gente fazendo bico. Lá pode fazer que a polícia não vai.
Por lá de cá, tem prisão para quem trabalha. Eu nunca vi isso. Nem no mundo comunista. Porque lá o cara é obrigado a trabalhar, em qualquer situação. Somente estamos vendo isso no Brasil. Sempre disse que temos que nos preocupar com vidas, sim, mas também com emprego. Uma pessoa desempregada, ela acaba tendo problemas que pode levar a óbito, a depressão, a suicídio. Vamos buscar uma maneira de melhor atender a população? Vamos. Parece que no mundo todo, só no Brasil está morrendo gente. Lamento o número de mortes. Qualquer morte. Não sabemos onde isso vai acabar. Se vai acabar um dia. Na Itália está vindo aqui a terceira onda. Vamos ficar fechados até quando? Está preocupado com a economia, não com vida. Estou preocupado com vida, sim. O homem com fome, uma mulher com fome, vai sair de casa e vai fazer aquilo que nós não queremos. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber que não vai acabar. Pesquisa séria dos Estados Unidos mostra que a maior parte da população contrai o vírus em casa. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo me tornar mais maleável? Eu devo ceder? Fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convenceram do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente. Não estou dando recado para ninguém. Isso é uma constatação, uma realidade. Orgulho de ter o ministro Pazuello, o trabalho que fez no tocante à vacina. O novo que está entrando agora é um médico experiente. Vai, obviamente, fazer um segundo tempo, né, de um ministério voltado muito mais agora do que era para a questão da medicina. Mas não temos ainda a cura do vídeo. Estamos buscando. Estamos fazendo parcerias com outros países. O Brasil, Onix, brevemente vai fabricar vacina e vai exportar. Há pouco tínhamos a tecnologia de fazer IFAs. Perdemos a tecnologia com descaso. Estamos recuperando isso. Daqui a poucos meses vamos ter como ter IFA no Brasil. E seremos portadores de vacina. Isso é orgulho para nós. Vamos destruir o vírus e não atacar o governo. Não pode essa questão continuar sendo politizada em nosso Brasil. Agora, ao de hoje. Serei bastante breve, já falei demais. Prezado ministro Milton, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Muito se falava em educação no Brasil, né? Era uma tagarelice só, falando em educação com o método Paulo Freire. Hoje, nós estamos redirecionando o Brasil, valorizando o professor, mais que dobrando, Paulo Guedes, o recurso para o Fundeb. Quem falava no passado não dava recurso, que usava para fazer outras coisas, até mesmo praticar a corrupção de forma bastante larga em nosso país. Estamos mudando isso aí. Estamos valorizando o professor na ponta da linha. Também aquele da educação infantil, esquecido por muito tempo. Saudade dos meus anos 60. Paulo Guedes também, um pouquinho mais velho do que eu aqui. Onde você ia para a escola aprender, angariar conhecimento e não fazer militância, como se faz e muito ainda no Brasil. Acredito no Brasil, acredito nos professores, a sua grande maioria são pessoas sérias, honradas. A minha professora faleceu há 3 semanas, a minha primeira professora, a dona Tutu, faleceu há 3 semanas. Não foi de Covid, pelo que eu sei, com 101 anos de idade. Professora do Grupo Escolar Coronel Siqueira de Moraes, lá em Jundiaí, estado de São Paulo. Saudade dela, saudade dos currículos escolares daquela época.
E eu terminei o meu ginásio, Paulo Guedes, sabendo que era integral, derivada, logaritmo decimal, neperiano, análise combinatória. A garotada de hoje em dia mal sabe a tabuada. Mas vamos chegar lá. Escola era o lugar onde a gente respeitava o professor, e muito. E em troca nós tínhamos o conhecimento. Naquela época, em qualquer evento, na pequena cidade onde eu morei, Ribeira, Sete Barras, Eldorado Paulista e poucos dias em Jacupiranga, em eventos, os primeiros a serem convidados eram os professores. Vamos fazer voltar isso, se Deus quiser. Ao segundo item, os monoculares. Conversei com eles há poucas semanas sobre veto ou não, e fui bem claro com eles. Não fiz demagogia, não falei vou sancionar. Depende, em especial, do parecer da economia. Porque se houver despesa, temos lá o artigo 85 pela frente. Quero fazer o bem, faço o bem, mas baseado na lei. E, obviamente, em grande parte, né, deve-se a primeira-dama trabalho de conversar com os ministros. Convencer os ministros da importância do projeto. E acreditem, o autor do projeto, né, integra um partido cujo partido indicou contra a votação do projeto, com mais 2 outros partidos. Os motivos eles devem ter para isso. Não vou tecer comentado nem citar que partidos são esses. Mas nós costumamos analisar o projeto, não levando-se em conta, né, o autor do mesmo. E o entendimento dos ministros, porque o veto ou não passa por eles, e eu decido em cima desses pareceres, até para me resguardar, foi favorável. Então, parabéns a todos os monoculares, parabéns à primeira-dama, que tem um trabalho voltado a pessoas que têm algumas deficiências, né, pelo Brasil, e ela está se demonstrando, não é candidata a nada não, até não pode ser, fiquem tranquilos, né? Uma pessoa aí que realmente nos dá exemplo de amor ao próximo. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos a senhora Amália Barros a fazer uso da palavra. Os papéis todos precisam, os papéis todos aqui. Não, o presente sou eu, pô. Sim. Como que mexe nisso? Cadê o Bernardo? Vem cá, Bernardo, rapidinho. Tá dormindo? Tá dormindo? Bernardo tem 3 anos, né? É o nosso jovem monocular de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por eu e a Amália completarmos aniversário na data de hoje. E por ganharmos esse presente, uma luta dela de anos. Eu quero te dizer, presidente, que em 2008, esse projeto de lei foi vetado pelo então presidente. Eu sei que o senhor tem um coração quebrantado, voltado para a causa, e como o senhor mesmo falou, se os pareceres forem favoráveis, eu sanciono. E eu não fui convencer ninguém, eu fui só mostrar a verdade. E eu quero agradecer ao nosso ministro da Economia, ao nosso ministro João Roma da Cidadania, ao nosso ministro da Saúde, Pazuello, ministra Damares, que nos receberam tão bem e nos ouviram. Braga Neto também nos ajudou bastante. Foi realmente um dia de peregrinação na esplanada, mas a gente sabia que se a gente levasse aqueles documentos, o senhor ia ver que realmente não ia ter tanto impacto na economia.
como o senhor mesmo sinalizou, o impacto é pequenininho e nos ajudou. Esse é o governo, quero reafirmar que é o governo que tem um olhar especial para todos e é um governo que quer agregar. E nós estamos aqui trabalhando para todos, não para aquele que tem uma deficiência específica, mas para todos. Hoje, os monoculares estão recebendo o seu direito de reconhecimento. Hoje, eles estão tendo identidade própria, coisa que eles não tinham antes. Parabéns, Amália, pela sua luta. Obrigada. Parabéns a todos aqueles que contribuíram para que esse dia pudesse acontecer. Obrigada, tá, Flávia? Bom, eu nunca falei para tanta gente e tanta gente importante assim, então eu escrevi algumas coisas. Primeiro de tudo, eu quero atribuir toda a honra e glória desse momento a Ele, Jesus Cristo. Há 2 anos, quando eu comecei a usar o meu Instagram para chamar a atenção à causa monocular, eu era apenas uma menina de Mojimirim e que vive no interior do Mato Grosso. E desde então, quando o senador Rogério Carvalho, também monocular, me procurou e disse que apresentaria esse projeto de lei, eu nunca pedi a Deus que aprovasse essa lei, que esse momento chegasse. Todas as vezes que eu orei, eu disse a Ele, Senhor, se o Senhor achar que é justo, abra as portas para mim. E Ele não abriu, Ele escancarou. Eu senti a presença dEle em todos os momentos. Desde o Senado Federal, com a aprovação por unanimidade, e de forma muito rápida, em poucos meses, passamos por uma audiência pública aberta à população, onde foi amplamente discutido o tema. Até depois na Câmara, que demorou um pouco mais, mas a gente aprovou por a maioria absoluta, exceto o Novo, o PSOL e alguns deputados do próprio PT. No meio do caminho, eu conheci tanta gente que me ajudou, o próprio senador Rogério, senador Wellington Fagundes, senador Flávio Arnes, que foi o relator desse projeto, o presidente Davi Alcolumbre, que foi o presidente que aprovou na época, o deputado Pedro Lucas, minha relatora, a deputada Luísa Canziani, deputado Gil Coutrin, deputado Pedro Lucas, deputada Flávia Arruda, presidente Arthur Lira, pessoas que abraçaram o nosso projeto. E eu não posso deixar também de agradecer ao ministro Fábio Faria, que foi quem fez a ponte para eu conhecer a primeira-dama. Ter o apoio dela era muito importante para a gente, porque desde o discurso da posse, acendeu em nós uma esperança, porque afinal, em 2008, uma pessoa que perdeu um dedinho e se afastou do trabalho, ao chegar à presidência da República, não reconheceu quem não tinha um olho. Então, o discurso da primeira-dama nos fez acreditar de novo. E quando eu a conheci, eu me encantei ainda mais, porque desde o nosso primeiro encontro ela realmente quis entender a luta monocular, não superficialmente, mas a fundo, entender nossas limitações, entender como é viver como nós. Primeira-dama Michele, obrigada, nossa eterna gratidão e amizade. Presidente, obrigada também. Hoje o senhor muda a nossa história e traz dignidade aos monoculares brasileiros. Obrigada também à minha família, meus pais, meu marido, a todos os artistas e cantores sertanejos, a todas as pessoas que me acompanham no Instagram e me deram engajamento para chegar até aqui. Aos amigos que tanto lutaram comigo, Diego Chevilade, Eli Pedro, Vitor Pessoa, Claudinha, Daniel Lemos. Essa lei ficou conhecida como Lei Amália Barros. Ela não é uma lei para mim, porque, graças a Deus, eu não preciso dela. Essa lei é para os monoculares desse país que sempre viveram à margem. Eu tenho certeza que hoje começa uma nova história para a gente. Obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, cerimônia que teve a assinatura da regulamentação do novo Fundeb pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele também sancionou a lei
que reconhece como deficiência a falta de visão de um olho e, portanto, dá os direitos às pessoas monoculares, como são conhecidas. A gente fica por aqui, mas você pode conferir essas e outras notícias também pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde e até mais.